É um enorme prazer estar aqui mais uma vez, abrindo um pouquinho da palavra de Deus, podendo participar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações durante esse período. Como já foi mencionado até mesmo nesse culto, nós temos parado para meditar ao longo, desde o começo desse ano. Nosso tema do ano tem sido para servir. Então essa expressão aí que faz referência a Marcos, no capítulo 10, versículo 45, quando o autor de Marcos escreve que até mesmo Cristo Jesus, sendo o Filho de Deus, não veio ao mundo para ser servido, mas sim para servir. E nós, como filhos desse Deus, seguidores, discípulos de Jesus, entendemos que a partir disso encontramos também a nossa identidade de serviço, o nosso propósito nessa terra, de sermos parecidos com Jesus em tudo, até mesmo nessa atitude interna de serviço, de estar disponível para servir, onde quer que a gente esteja. Isso não está relacionado diretamente à igreja, nem nada disso, mas sim aonde estivermos, que a gente entenda que é uma atitude que agrada a Deus, que nos faz mais semelhantes a Cristo Jesus. Dentro desse tema do ano para servir, a gente escolheu desenvolver algumas séries de mensagens, e a primeira delas é a série de mensagens Gentilmente. Gentilmente é a maneira como a gente caracteriza esse nosso serviço, de forma gentil. Nós, como filhos de Deus, servimos de forma gentil, e a gente tem olhado nesse período para Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, Gálatas, essa carta escrita às igrejas da Galácia pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele aborda o fruto do Espírito. E é a partir do fruto do Espírito que a gente tem entendido algumas características do nosso serviço, a maneira como a gente serve. Então, se você puder abrir comigo, ou então acessar aí no seu celular, ou ainda acompanhar nas telas, nós vamos ler Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Gálatas 5, de 19 a 25. Nessa noite a gente vai olhar, ao longo desse domingo nós olhamos para o assunto ou para a característica do fruto, que é a fidelidade. Vocês vão perceber que ele está aí no meio do texto. Gálatas 5, 19 e 25, lemos o seguinte: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, tema da noite de hoje, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você não conseguir lembrar de mais nada do que eu disser ao longo desses próximos 30 minutos, você pode anotar em algum lugar essa frase que eu vou falar agora, que resume muito bem aquilo que é o meu ponto nessa noite. Nosso fiel compromisso com Deus não pode nos levar a uma vida de arrogância espiritual, mas sim de piedade e semelhança com Cristo. Nosso fiel compromisso com Deus não pode nos levar a uma vida de arrogância espiritual, mas sim de piedade e semelhança com Cristo. Falar a respeito de fidelidade nos dias atuais, ou então falar de qualquer outro valor moral e ético cristão, ou da nossa cultura judaico-cristã nos dias de hoje, é um grande desafio, porque a bem da verdade é que diariamente, se você estiver atento, diariamente, esses pilares éticos e morais do cristianismo judaico-cristão, eles estão sendo abalados, principalmente por meios de comunicação, aqueles que dominam os lugares de ensino. Foi-se o tempo em que os valores judaico-cristãos que
ajudaram a desenvolver a nossa sociedade, foram a pauta para a criação das nossas leis sociais, civis, em que isso era valorizado. Hoje em dia, eles não são mais tão valorizados. Por isso, falar sobre fidelidade é um grande desafio. É um grande desafio a gente ver a cada dia, na verdade, a infidelidade sendo valorizada, ou até sendo, de alguma forma, glorificada. Se você perceber, abrir os seus olhos, você vai ver que a infidelidade é diariamente, rotineiramente, motivo de piadas, motivo de diversão para muitas pessoas, ou ainda o tema principal de algumas músicas, dependendo aí do gênero musical que você escuta. A infidelidade ela é quase que celebrada. Ou ainda, ela aí talvez pegue mais gente ainda, a infidelidade é vista, é trama de séries e filmes. E ela é celebrada, ela é valorizada como se fosse uma grande aventura. Então você é infiel e isso não é uma coisa tão ruim, vai te trazer algo bom. Se você perceber, abrir os seus olhos, você vai ver que a infidelidade tem sido algo valorizado. E eu e você podemos perceber também que existe sim falta de fidelidade, seja em amizades, seja em compromissos profissionais, relacionamentos amorosos. Eu fui atrás de uma pesquisa e eu percebi que essa pesquisa nos disse que aqui no Brasil 50%, preste atenção, 50% dos homens já traíram suas companheiras, ou atual, ou alguma do passado. Esse número, quando olhamos para mulheres, diminui um pouco, mas ainda é alarmante, é o número de 30%. 50% e 30%. Infidelidade. E o que será que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? E a primeira verdade que eu queria estabelecer com você nessa noite é o que foi dito desde o início desse culto, que é o nosso ponto de partida, o fato de que Deus é fiel. Assim como todas as outras características do fruto do Espírito, nós temos olhado primeiramente para Deus, cultura vertical, a gente recebe de Deus e aí a gente pode experimentar isso na realidade horizontal. Então Deus é fiel. A fidelidade, primeiramente, é uma característica inerente do ser de Deus. E se você folhear a sua Bíblia rapidamente, você vai perceber que existem inúmeras histórias a respeito da fidelidade de Deus, seja no Antigo Testamento, sejam passagens do Novo Testamento ou ainda Salmos. A fidelidade de Deus é exaltada, ela é explorada ao longo de toda a narrativa bíblica. Não há dúvida de que Deus é fiel. Inclusive, já virou até um jargão gospel, né? Você já deve ter visto em algum carro, ou então um jogador usando uma faixinha, Deus é fiel. E quando algo está assim, quando algo vira adesivo de carro, é porque já virou um jargão gospel. A gente já sabe que Deus é fiel. Deus é fiel. E algumas passagens que provam isso para vocês essa noite, eu gostaria de olhar para algumas delas e me atentar um pouquinho mais na última que eu vou ler. Então veja só, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Pulamos para o Novo Testamento, 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Salmo 85, de 5 a 8. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas. Multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade. Pois quem no céu se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam o seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Deus é fiel. E eu gostaria de me atentar um pouquinho mais para uma passagem que está em Hebreus. Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 13, leremos até o começo do versículo 18. Olha que
interessante. Hebreus 6, de 13 a 18. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Esse texto que eu e você acabamos de ler, que está situado em Hebreus, no capítulo 6, faz referência direta a uma outra passagem agora no Antigo Testamento. Em relação a um ritual que Deus fez com Abraão. Talvez você lembre dessa passagem. Lembram de Abraão, Gênesis 12, Deus chama Abraão morando lá em Ur dos Caldeus, em meio à sua própria família. Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu preciso que você vá até uma terra desconhecida, e eu te dou como garantia a minha palavra, eu te dou 3 promessas. Se você me obedecer, você terá 3 coisas, você receberá 3 coisas. A primeira delas é uma grande descendência, muitos descendentes. A partir de você, uma grande nação existirá. A segunda promessa é que com essa nação vocês habitarão uma terra, e essa terra será de vocês. Você vai receber uma terra. Está vendo? Você mora aqui em Ur, você tem uma casinha pequena, mas eu vou te dar uma terra, uma porção de terra. E a terceira coisa é que por meio de você, por meio da sua linhagem, todas as nações do mundo serão abençoadas. 3 promessas para Abraão. Isso é Gênesis 12. Abraão sai, ouviu a voz de Deus, ele ficou empolgado com essas promessas. Ele falou: eu vou obedecer a Deus, eu vou seguir a Deus. Mas aí a gente chega em Gênesis, no capítulo 15. 3 capítulos depois. E nós lemos o seguinte, olha que interessante. Gênesis 15, de 7 a 10. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como posse. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. No versículo 17, o texto segue dessa maneira: quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei essa terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. O texto de Hebreus 6 faz referência direta a Gênesis 15. E nesse texto aqui, em Gênesis 15, a gente percebe Abraão um pouco vacilante em relação às promessas de Deus. Deus tinha confiado a palavra dele: Abraão, confia em mim, eu vou te dar uma terra, vou te dar descendentes, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Em Gênesis 15, Abraão pede uma prova para Deus. Deus, a tua palavra ainda não é o suficiente. Eu sei que você disse, mas eu olho para a minha circunstância e me parece que é impossível que essas promessas se cumpram. Então, como eu posso ter certeza de que realmente terei essa terra? Quando Abraão faz essa pergunta a Deus, Deus já tinha algo em mente. Ele fala o seguinte: prepara alguns animais, mata esses animais, corte eles ao meio e coloque uma das metades no lado direito, a outra metade no lado esquerdo. Então Abraão fez isso, colocou os animais, como que se criasse um corredor ali, formado por esses animais mortos. E então, quando a noite cai, Deus coloca Abraão num sono profundo, e Abraão, quando ele acorda, ele vê Deus, simbolizado por esse fogareiro, por essa tocha, passando em meio àqueles animais. Esse ritual executado por Abraão e
que Deus participou. Era muito comum na época em que eles viviam, na região em que eles viviam. E ele era executado após um acordo. Toda vez, ou grandes acordos, quando grandes acordos eram feitos, uma venda de uma terra, venda de alguns animais, as duas partes que fizeram o acordo faziam exatamente esse ritual e as duas partes do acordo passavam em meio a esses animais cortados, da mesma maneira que aconteceu aqui em Gênesis 15. Com a diferença de que dessa vez apenas Deus, apenas uma parte das duas foi quem passou em meio a esse corredor. E esse ritual significava, e Abraão sabia disso, significava que quem passasse em meio àquele corredor das duas partes, se não cumprisse a parte que havia prometido, fidelidade, se ele não fosse fiel àquilo que eles haviam combinado na palavra, a mesma coisa que havia acontecido com os animais aconteceria com aquele que não cumprisse. Abraão pede uma prova para Deus e Deus automaticamente pede, faz esse ritual, eu vou passar aí no meio. Deus aqui está se colocando em uma situação muito delicada, porque Ele está disposto a empenhar, Ele tem tanta confiança na sua própria palavra, na sua própria fidelidade, que Ele está disposto a se colocar em uma situação delicada de maldição e desonra. É óbvio que Deus não seria morto, mas se ele não cumprisse esse ritual, significaria uma grande desonra. E isso ele não fez para ele mesmo. Não, eu preciso fazer alguma coisa para me garantir aqui, eu dei a minha palavra, mas é melhor eu garantir fazendo esse ritual também, porque aí realmente eu vou cumprir a minha palavra. Não tem nada a ver com isso. Porque em Hebreus 6 nós lemos que Deus fez isso, esse juramento, para Abraão, para que Abraão tivesse certeza, para que os descendentes da promessa tivessem certeza de que Deus cumpriria a sua palavra. Deus, então, confia tanto na sua própria palavra, Deus é totalmente fiel, Deus é tão fiel que Ele está disposto a se colocar numa situação delicada para dar certeza de que Ele vai cumprir a sua palavra. Esse é o nosso Deus. Deus sempre fará aquilo que diz e cumprirá o que promete, porque Deus é fiel. E a implicação direta disso, que eu e você temos para a nossa vida, saindo lá de Gênesis e voltando agora, a gente pode acompanhar em Hebreus, na continuação do texto de Hebreus, no capítulo 6, agora, a segunda parte do versículo 18 e versículo 19. Portanto, olha a conclusão do autor de Hebreus. O autor de Hebreus relembra os leitores judeus desse fato de Abraão, que eles sabiam muito bem que havia acontecido, para levantar o assunto da fidelidade de Deus, para mostrar, lembrá-los de que Deus é fiel. E então, olha a conclusão que ele chega, depois de afirmar a fidelidade de Deus, ele diz o seguinte: portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. E é muito interessante porque os hebreus que estavam lendo essa carta, os primeiros receptores dessa carta, eles estavam passando naquele momento por grande perseguição. Porque eles eram judeus que estavam se convertendo. Eles estavam sendo tidos como traidores da própria pátria. Porque eles eram judeus, mas eles estavam se voltando ao cristianismo, que dentro do judaísmo é uma grande heresia. Cristo Jesus é um grande impostor, ele não é o verdadeiro Messias. Mas agora esses hebreus estão se convertendo e eles estão traindo a própria pátria, então eles estavam naquele momento passando por grande perseguição. E é nesse contexto então que o autor os encoraja, lembrando da fidelidade de Deus e falando que eles estariam seguros se continuassem confiando naquilo que Deus havia prometido, que garantiria a vida deles, que guardaria a vida deles para sempre. E assim como era humanamente impossível que Abraão visse aquelas promessas se cumprindo, parecia impossível para os hebreus que eles seriam guardados nesse momento de grande tribulação. Sabe por que eu e você podemos confiar que a nossa vida está bem guardada, escondida em Cristo Jesus e que nós temos segurança para toda a eternidade? Sabe por quê? Porque Deus disse.
Sabe por que eu e você, em momentos de grande tribulação, quando parece que o mundo está caindo, dobramos o nosso joelho e podemos ter certeza que Deus ouve as nossas orações? Porque Deus disse. Sabe por que eu e você podemos ter certeza da salvação eterna? Porque Deus disse. Sabe por que eu e você podemos ter certeza que Deus suprirá todas as nossas necessidades em todos os momentos? Porque Deus disse. E Deus é fiel. Ele sempre cumpre o que promete, Ele sempre faz o que diz. Esse é o nosso Deus. Deus é fiel. Ele é fiel e empenhou a sua palavra a nós. E nós não precisamos de nenhum mais ritual, porque sabemos que Deus é fiel e cumpre a sua palavra. A segunda verdade que eu queria abordar nessa noite é o fato, depois de falarmos que Deus é fiel, como isso pode ser então um fruto do Espírito. O que isso tem a ver comigo e com você? O que essa fidelidade de Deus tem a ver comigo e com você? A primeira coisa que é importante dizer é que nós somos, e nunca é demais repetir, nós somos naturalmente inclinados para o mal. Isso significa que eu e você somos naturalmente inclinados a sermos infiéis, diferentes do nosso Deus que é totalmente fiel. Mas essa fidelidade que aprendemos de Deus, que temos Deus como exemplo, ela pode ser gerada em nós. Ela pode ser gerada em nós. Quando a gente lê o contexto de Gálatas, a gente percebe que o fruto do Espírito é gerado quando eu e você abrimos mão da nossa carne, de obedecer ao chamado da nossa carne e nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, guiando a nossa vida. E quanto mais nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, mais esse fruto vai sendo gerado, mais ele vai aparecendo, todas as facetas dele, inclusive a fidelidade. Meu irmão, se você é tido como alguém inconstante, infiel, que não mantém a sua palavra, que é inconstante nos seus relacionamentos, que é inconstante no seu ambiente profissional, na sua família, se você é tido como alguém que não cumpre a sua palavra, existe esperança para você. Para mim e para você. A partir do momento que a gente dobra o nosso joelho e fala: Deus, eu não quero mais obedecer o chamado da carne, mas eu quero me submeter à direção do Teu Espírito. E Deus vai gerando o fruto do Espírito em nós, e nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo Jesus. Há esperança para você. E a última verdade que eu gostaria de abordar é um aspecto, eu diria, perigoso dessa fidelidade nossa a Deus. Deus nos chama a sermos fiéis, a termos compromisso, a cumprirmos aquilo que falamos, aquilo que prometemos. Deus nos chama a isso, e Ele nos chama também a um relacionamento de fidelidade com Ele. Fidelidade à palavra, obediência à palavra, fidelidade nos dízimos, fidelidade em vários contextos da nossa vida cristã. Só que essa fidelidade que temos com Deus pode se tornar algo perigoso. E o exemplo que eu tenho na minha mente é o exemplo dos fariseus. Porque os fariseus demonstravam uma fidelidade enorme a Deus. Não é mesmo? Os fariseus pareciam aqueles caras que estavam comprometidos com Deus, comprometidos. E eu gostaria de olhar para um texto, então, que eu estou chamando do encontro dos fiéis com a infiel. O encontro dos fiéis com a infiel. João 8, de 1 a 11, acompanhem comigo. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha.
ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Verdade é que eu e você, como crentes em Cristo Jesus, como fiéis a Deus, somos diariamente desafiados em contextos em que pessoas que não temem a Deus, que vivem a vida de qualquer maneira, e nós, eu e você, precisamos tomar cuidado para que a nossa fidelidade a Deus não se torne uma fidelidade farisaica. Para que a nossa fidelidade, se Jesus é quem revela o próprio Deus, a nossa fidelidade tem que estar na semelhança com Cristo Jesus. E como Cristo Jesus agiu nessa situação, numa questão de ética e moral do dia a dia, uma mulher pega em adultério, como um cristão fiel a Deus deveria agir. Esses fariseus trazem essa mulher, pegam ela em adultério em algum canto da cidade, em alguma casa, descobrem essa mulher que estava adulterando, sabem que Jesus está ensinando do templo, arrastam essa mulher até o templo diante de Jesus, e a palavra é clara quando fala que eles fizeram isso, usaram essa mulher simplesmente como enredo para tentar provar o ponto deles que Jesus era alguém incoerente, um mestre sem coerência e sem credibilidade. Usam essa mulher, arrastam ela pela cidade, levam até Jesus no templo, então colocam Jesus numa situação delicada. Afirmam, trazem a lei de Moisés diante de Jesus. Jesus conhecia muito bem a lei de Moisés. Levantam ela diante da multidão, aquela mulher humilhada, e falam para Jesus: Jesus, a lei de Moisés diz que essa mulher pega em adultério precisa ser apedrejada. Jesus era conhecido como amigo de pecadores, e eles queriam muito pegar Jesus em alguma contradição. Se ele falasse que não era para apedrejá-la, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se ele falasse que deveriam apedrejá-la, ele estaria sendo incoerente com o restante do ministério dele. E o que me chama a atenção é que esses fariseus, fiéis a Deus, estavam tão convictos de que eles estavam corretos no cumprimento da lei, palavra por palavra, essa mulher precisa ser apedrejada, vamos fazer aqui sem um julgamento justo, sem nada disso. Jesus, vamos apedrejá-la agora. Eu imagino eles até com pedras nas mãos naquele momento. Os fiéis, é agora que a gente vai cumprir a lei de Deus na terra. Nem por um segundo eles estão preocupados com essa mulher. Tão certos, mas tão errados. E algumas vezes Jesus se dirigiu aos fariseus falando que Deus não desejava sacrifícios, mas sim misericórdia. Ele queria dizer que eles precisavam entender o espírito que estava por detrás das leis, e não simplesmente cumprir a lei pela lei. Tão certos, mas tão errados, porque estavam com a motivação completamente distorcida. E a verdade é que eles se achavam muitíssimo superiores a essa mulher. E é por isso que eu disse lá no início que a nossa fidelidade a Deus não pode se tornar uma arrogância espiritual, porque nós somos fiéis a Deus. E quando confrontados com questões éticas e morais, provavelmente a gente não fale isso, mas dentro do nosso coração a gente pense: eu nunca seria como essa mulher. Essa mulher não tem nada a ver comigo, porque eu sou fiel a Deus. É verdade, nós somos justos, santos, perdoados, recebemos graça de Deus,
mas perceba que tudo o que temos foi porque Deus nos deu. E é por isso que não existe mérito nenhum em nós, e muito menos motivo para nos acharmos superiores a outras pessoas quando confrontados diariamente com questões éticas e morais, porque eu sou fiel a Deus e eles não. Sabe por quê? Porque tudo que você tem foi te dado. Você não conquistou nada, você não merece nada, a gente não merece nada. Então perguntam a Jesus: Jesus, a lei diz o seguinte, vamos apedrejá-lo agora, e o que você diz, Jesus? Qual é a sua postura? Os fiéis, diante do verdadeiro fiel, Cristo Jesus, o que você diz, Jesus? Parece que agora então é a hora da grande lição de moral para todos os envolvidos ali. Mas a primeira atitude de Jesus é ignorá-los com o seu próprio silêncio. O que revela para mim e faz eco ao texto de Tiago é que nós devemos, como cristãos, sermos tardios para falar. Jesus ignora eles com o próprio silêncio, e o texto diz que ele se inclina até o chão e começa a escrever na terra. E eu não estou fazendo um chamado aqui a ignorarmos o pecado, fecharmos os olhos, não tem nada a ver com isso. Mas que nessas situações, que a nossa fidelidade, se a gente quer servir gentilmente, que a nossa fidelidade a Deus não gere em nós uma atitude de superioridade, de condenação rápida, mas sim, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, que a gente se pareça com Ele, tardios para falar. Então Jesus finalmente responde, e a resposta dele coloca todos no mesmo nível. Se você não tem nenhum pecado, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. De alguma forma essa palavra toca o coração daqueles fariseus, e eles vão saindo um por um, do mais velho ao mais novo. E eu acredito que o grande erro desses fariseus era não entenderem que aquele lugar, naquela roda, era deles também. E talvez esse seja o nosso erro também, de achar que nós temos algum tipo de superioridade moral e ética. Não, tudo que temos foi nos dado, foi recebido. E eles provavelmente pensavam: eu nunca seria como essa mulher, pedras nas mãos, prontos a atacar. E a verdade é que Jesus, naquele momento, amou aquela mulher. E precisamos, eu e você, entender que Jesus continua amando pecadores. Jesus é o amigo de pecadores, Ele continua amando pecadores. Quando foi que eu e você esquecemos da graça de Deus, de como Ele nos encontrou, de como estávamos? Aquela mulher somos eu e você. Somos eu e você. E se ele te libertou, e se Ele te deu vida, Ele pode fazer isso com qualquer um. Naquele momento então, todos se vão, Jesus fica sós com a mulher, e parecia ali que não havia ninguém no nível estabelecido por Jesus, pronto a executar juízo. Todos saem porque todos tinham pecado, mas a verdade é que existia alguém ali que poderia executar juízo. Esse alguém era Jesus, porque Jesus não tinha pecados, mas Ele escolheu não condená-la. Todos se vão e Jesus fica finalmente a sós com essa mulher, e eu acredito que esse é o grande segredo. Quando confrontados com questões éticas e morais, nós precisamos levar pessoas até Jesus. Retirar todas as vozes de acusação, todos os dedos, principalmente o nosso. Se queremos ser fiéis com o nosso serviço, de forma gentil, o nosso papel é levar pessoas até a presença de Cristo, até que tudo que elas ouçam seja a voz de Jesus. Ele finalmente pergunta então a ela, provavelmente eu imagino ela de joelhos, não devia ter olhado para cima até então. Jesus finalmente se dirige a ela: onde estão os seus acusadores? Ela finalmente levanta,
olha ao seu redor, não encontra ninguém, todos se foram. Jesus diz a ela: vá e não peques mais. Ela finalmente, em Cristo Jesus, encontrou a graça de Deus e agora estava liberta. Que liberta pessoas, que transforma pessoas. Quando a gente enfrenta essas questões éticas e morais, o que liberta, transforma a vida de pessoas é Cristo Jesus e Cristo somente. A graça personificada. Eu oro para que eu e você, nessa semana, para a nossa vida, a gente se pareça cada dia mais com Jesus. Que o nosso serviço seja um serviço gentil, como foi o de Jesus. Que a nossa fidelidade a Ele, o nosso compromisso de fidelidade a Ele, não nos leve a uma vida de arrogância espiritual, mas sim de piedade e semelhança com Cristo. Eu gostaria de orar com você nesse momento, nós estamos encerrando. Senhor Jesus, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado porque a nossa alma fica segura como uma âncora, porque sabemos que o Senhor cumpre a Sua palavra. O Senhor é totalmente fiel, e hoje estamos seguros, porque o Senhor deu a Sua palavra a nós. Senhor, nos ajude no nosso dia a dia, quando confrontados com essas questões, refletirmos a Cristo Jesus. Que a nossa fidelidade não nos leve a uma arrogância espiritual, que em nenhum momento a gente pense que de alguma forma somos superiores aos pecadores, porque nós somos esses mesmos pecadores, porém encontrados pela Tua graça. Deus, nos ajuda a se parecer cada dia mais com Cristo Jesus, que o Senhor transforme o nosso coração e gere em nós o fruto do Espírito cada dia mais, enquanto nos submetemos ao Teu comando, Deus. Assim eu oro, crendo que o Senhor fará tudo isso e muito mais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.